Sejam todos bem-vindos. Agora nós vamos estudar sobre a missão do Messias. Quando nós falamos o Messias, nós estamos, claro, nos referindo a Jesus, que veio 2000 anos atrás com a missão de salvar a humanidade. Como nós já sabemos, por causa da conferência da queda que nós já assistimos, o pecado entrou na humanidade depois da queda. Então surgiu a necessidade de enviar o Messias. Então Jesus veio com esta finalidade de tirar o pecado do mundo. Quando João Batista batizou Jesus, nós bem sabemos pela Bíblia que o próprio João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Então nós vamos estudar agora nesta conferência da missão do Messias sobre a história de Jesus, o que aconteceu naquela época e como Deus pretendia trabalhar com Jesus 2000 anos atrás. Então o primeiro ponto que nós vamos ver é sobre a expectativa messiânica dos israelitas, como que o povo israelita estava aguardando o Messias. Então, a palavra Messias em hebraico, ela significa ungido e também significa rei. E Cristo, na linguagem helênica, significa o Messias e Salvador. Então, nós podemos entender que os israelitas estavam aguardando uma figura como o rei, o ungido, o Cristo e o Salvador. Então, esta era a expectativa messiânica do povo israelita naquela época. Então, quando Jesus chegou, o povo israelita estava aguardando com esta expectativa. Qual que é a finalidade da vinda do Messias? Para que Deus enviou Jesus à terra como Messias? Qual é a finalidade da criação de Deus? A finalidade da criação é estabelecer o reino dos céus na terra, o que Deus tentou fazer através de Adão e Eva, mas não foi possível devido à queda. Então, devido à queda de Adão e Eva, uma situação de inferno foi estabelecida na terra. Deus não conseguiu realizar o seu ideal. Então, o Messias vem com a finalidade de restaurar o reino do céu na terra. Por isso, quando nós vemos na Bíblia, em Mateus 3:2, quando João Batista estava pedindo para que o povo se arrependesse, ele disse: "Arrependei-vos porque está próximo o reino do céu". Então, João Batista estava dizendo que Jesus viria logo após para poder estabelecer o reino do céu. Então, a finalidade da vinda de Jesus como Messias foi restaurar o reino do céu na terra. Então, nós vamos estudar sobre a salvação através da cruz. Então, Jesus veio, ele passou pelo caminho da cruz, como nós sabemos, 2000 anos atrás, e como aconteceu esse processo de salvação através da cruz de Jesus. Então, nós vamos entender sobre a salvação que foi dada por Jesus 2000 anos atrás, através do seu sacrifício na cruz. Então, a finalidade da vinda de Jesus como Messias, como nós já falamos, é estabelecer o reino dos céus na terra. Em outras palavras, Jesus veio para dar a salvação completa ao ser humano decaído. Então, mais uma vez, devido à queda, o ser humano perdeu o seu estado original, de ser humano original, com as naturezas originais de filho de Deus. Então, Jesus veio para poder restaurar, resgatar o homem decaído desse estado e trazer a humanidade para o seu estado original. Então, como Jesus deveria fazer essa salvação completa para a humanidade? Como nós dissemos, através de Adão e Eva, Deus planejava realizar um fundamento de 4 posições vitorioso, original, centralizado em Deus, e através disso a sociedade, a nação e o mundo inteiro seriam o modelo para o reino do céu. Então o reino do céu seria estabelecido na terra dessa forma. Mas devido à queda, Satanás tomou aquela posição de Deus no fundamento de 4 posições, e Adão e Eva estabeleceram uma má sociedade, uma má nação e um mau mundo. Então a situação de inferno foi feita na terra. Então Jesus veio na posição de Messias para poder fazer a restauração, para poder dar a salvação completa à humanidade. Então, como seria a situação da humanidade depois que Jesus cumprisse a finalidade da sua vinda, que é dar a salvação completa? Todas as pessoas estariam numa posição de homem aperfeiçoado. Então, o ser humano seria um ser humano aperfeiçoado. Como nós vimos no princípio da criação, qual é a característica do ser humano aperfeiçoado? É aquela pessoa que realiza o fundamento de 4 posições, onde a sua mente e o seu corpo está centralizada em Deus, então ele se torna um indivíduo aperfeiçoado. Esta pessoa, ela se torna também um só corpo com Deus, ela não tem o pecado original e ela multiplica os filhos sem pecado original. Ela se torna uma pessoa que pode viver no reino dos céus. Como nós assistimos no princípio da criação,
ela se torna uma pessoa que sente exatamente o que Deus sente, ela consegue viver de acordo com a vontade de Deus, por isso ela não precisa de redenção, não precisa de Salvador, não precisa de arrependimento e também não precisa de uma vida de fé. E ela consegue multiplicar os seus filhos sem o pecado original, e esses filhos também não precisam de redenção, de Salvador, de arrependimento e de vida de fé. Então, este é o padrão do ser humano aperfeiçoado. Então, quando nós dizemos que Jesus veio para dar a salvação completa à humanidade, Jesus veio para transformar a humanidade em pessoas com esta qualidade, em pessoas com estas características de um só corpo com Deus, sem o pecado original e multiplicando a sua descendência também sem o pecado original. Então, baseado nisso que nós vimos até agora, será que através da redenção pela cruz foi cumprida a finalidade da criação de Deus? Será que restaurou a natureza original das pessoas? Será que o reino do céu foi realizado na terra depois da redenção pela cruz de Jesus? Então, para responder isso, nós temos que fazer uma comparação entre o padrão do reino do céu, que é o padrão que nós já vimos agora, do homem aperfeiçoado, e a situação atual da humanidade. Então, repetindo mais uma vez, o homem aperfeiçoado, ele tem um relacionamento de um só corpo com Deus. Ele também não tem o pecado original e ele multiplica filhos sem o pecado original. E quando nós pegamos a situação da humanidade agora, nós percebemos que o homem não é um homem aperfeiçoado, mas ele é um homem decaído. Ele não vive em um só corpo com Deus e ele continua transmitindo o pecado aos seus filhos. E também a natureza original do homem ainda não foi restaurada. E Jesus, sabendo dessa situação, que após a sua passagem pela cruz não foi possível estabelecer o reino do céu na terra e não voltou o homem ao seu estado original, então por essa razão Jesus prometeu a sua segunda vinda. Quando nós olhamos também a passagem de Romanos 7, 21 e 24, fica muito claro que mesmo após a passagem de Jesus pela cruz, o reino do céu não foi estabelecido e o ser humano, infelizmente, continuou na posição de homem decaído. Então está escrito em Romanos 7, 21 e 24. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Então o apóstolo Paulo está deixando muito claro que, mesmo após a crucificação de Jesus, a redenção pela cruz, o ser humano, infelizmente, continuou na situação de homem decaído. Ele continuou pecando, não se tornou um só corpo com Deus e ainda continua transmitindo o pecado original para os seus filhos. Então, de acordo com esta explicação, nós temos a resposta para essas perguntas, né? Através da redenção pela cruz, foi cumprida a finalidade da criação? Será que restaurou a natureza original das pessoas? O reino do céu foi realizado na terra? Infelizmente, a resposta para essas três questões é não. Infelizmente, a situação do ser humano continuou como ser humano decaído, mesmo após a redenção pela cruz de Jesus. Então, isso leva a uma outra questão. Será que isso significa que o sacrifício de Jesus na cruz não teve efeito? Ou seja, será que nós queremos dizer, então, que a passagem de Jesus na cruz não deu em nada? Absolutamente não. Não é isso que nós queremos colocar aqui. Tanto é que está escrito em João 3,16 assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós olhamos esse tipo de passagem na Bíblia, nós percebemos que teve um valor muito alto a redenção da cruz de Jesus. Então, nós podemos afirmar que, com certeza, a passagem de Jesus, o sacrifício na cruz de Jesus, produziu efeito de redenção. Isso é verdade, mas é igualmente verdade que o pecado original permanece no ser humano, a natureza do homem permanece como ser humano decaído e o ser humano continua cometendo pecados, e o reino do céu na terra não foi estabelecido. Então, isso leva a uma outra questão. Então, qual foi a amplitude da redenção pela cruz? Porque nós não estamos dizendo que o sacrifício na cruz de Jesus não terminou em nada, até porque João 3,16 está dizendo claramente que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, com certeza, produziu redenção. Mas, por outro lado, o ser humano também, com certeza, continua no seu estado decaído. Então,
teve certa amplitude a redenção que Jesus deu na cruz. Então nós vamos estudar agora mais detalhadamente sobre a crucificação de Jesus. Então este ponto é um ponto importante, onde nós vamos estudar sobre 2 pontos. Será que a morte de Jesus na cruz foi inevitável? Será que Jesus veio à Terra para morrer na cruz ou ele veio com outra finalidade? Será que isto foi um resultado natural da predestinação de Deus? Então nós vamos responder nesse ponto agora sobre essas questões. Então, primeiramente, nós vamos analisar a resposta, sobre a morte de Jesus na cruz. Será que foi inevitável? Primeiramente, nós vamos responder isso do ponto de vista das palavras e ações dos discípulos. Então, nós percebemos que logo após a morte de Jesus, os discípulos sentiam-se indignados contra a ignorância e a descrença do povo, e eles expressaram isso na passagem de Atos 7, 51 e 53, onde eles disseram assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então nós percebemos uma certa indignação dos discípulos de Jesus contra a ignorância e a descrença do povo nessa passagem. Eles disseram que aquelas pessoas que não reconheceram e crucificaram Jesus, eles eram traidores e homicidas, ou seja, chamaram aquelas pessoas de assassinos. Então, através dessa atitude, dessa resposta dos discípulos de Jesus a esse fato, nós podemos começar a ter a resposta para essa questão. Será que a morte de Jesus na cruz foi inevitável? Outro ponto importante que nós podemos analisar é sobre a providência de Deus. Nós percebemos que antes da vinda de Jesus, Deus ele fez um longo período de preparação através de Abraão, Moisés, Salomão, o próprio João Batista. Então Deus ele educou, protegeu e até disciplinou esse povo e enviou profetas em preparação para o Messias. Até o próprio João Batista, que foi considerado o maior de todos os profetas na terra. Então, para que finalidade Deus teria feito essa preparação grandiosa para poder enviar o Messias? Significa que Deus queria que o povo aceitasse o Messias. Então Deus fez isso para que o povo acreditasse em Jesus como Messias. Se Deus não tivesse essa finalidade de o povo ter que acreditar em Jesus como Messias, ele poderia ter mandado Jesus sem nenhuma preparação. Outro ponto importante que nós temos que analisar e responder essa pergunta é do ponto de vista das palavras e obras do próprio Jesus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos perceber que Jesus expressou o desejo de levar as pessoas a acreditar nele como Messias. Está escrito em João 6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então Jesus está dizendo claramente que a intenção de Deus era que o povo acreditasse nele, naquele que ele enviou, que era exatamente Jesus como Messias. Jesus claramente indicou a ignorância do povo quando ele disse em Lucas 19, 41, 44. Ele disse assim, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então Jesus estava dizendo que a cidade de Jerusalém não estava reconhecendo o tempo que ela foi visitada, justamente visitada por Jesus. Ele estava lamentando a ignorância do povo neste ponto. Jesus lamentou-se pela descrença e a obstinação do povo, onde nós lemos em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e tu não quiseste. Então Jesus estava lamentando porque o povo não estava acreditando nele, dizendo que, assim como a galinha ajunta a sua ninhada embaixo das asas para proteger, para cuidar, ele queria fazer isso com a cidade de Jerusalém, ou seja, com o povo judeu de forma geral. Mas ele está dizendo aqui, a passagem termina com Jesus dizendo, e tu não quiseste. Então isso mostra que o povo não estava acreditando bem, da forma adequada em Jesus. Jesus até advertiu o povo que mesmo lendo as Escrituras, não estavam acreditando nele. Está escrito em João 5, 39, 40.
examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então, mesmo quando as pessoas estudavam as Escrituras, no caso, o Antigo Testamento, as pessoas não estavam querendo ir para Jesus, não estavam conectando aquelas palavras com Jesus e com as palavras de Jesus. Então, Jesus teve que advertir o povo que, mesmo procurando incessantemente nas Escrituras, e mesmo as Escrituras dando testemunho dele, as pessoas não estavam querendo vir para com ele. Então, Jesus estava mostrando que o povo não estava acreditando e não estava se unindo completamente com ele, como era a vontade de Deus. Jesus também disse com grande dor, em João 5, 43, 46, vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Aqui ele está dizendo claramente, eu vim em nome de Deus, eu fui enviado por Deus, mas vocês não me receberam. Significa que as pessoas estavam rejeitando Jesus contra a vontade de Deus. Ele também disse, se acreditasseis em Moisés, acreditaríeis em mim, pois de mim escreveu ele. Então as pessoas tinham uma tendência, de forma geral, de ficar filtrando as palavras que Jesus falava, se aquilo estava no Antigo Testamento ou não, se estavam nas leis mosaicas ou não. Então Jesus também advertiu o povo, dizendo que se eles realmente estivessem entendendo aquilo que estava escrito nas Escrituras, eles teriam aceitado, porque todo o que estava nas Escrituras estava dando testemunho sobre ele. No fim, Jesus realizou milagres e sinais na esperança de recuperar a fé do povo. Então, vendo que a situação estava complicada, as pessoas não estavam acreditando em Jesus como era a vontade de Deus, Jesus teve que começar a fazer milagres e maravilhas, sinais, a fim de reaver a fé do povo. Está escrito em João 10, 38, se não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu no Pai. Então Jesus esforçou para mostrar, mesmo fazendo milagres e sinais, que ele estava com Deus. E as pessoas deveriam, se não pudessem acreditar nas suas palavras e nele, deveriam pelo menos começar acreditando nas obras, nos milagres que ele estava fazendo. Mas eles o acusaram de estar possesso por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então está escrito em Mateus 12, 22 ao 24, que o povo também não reagiu bem a este pedido de Jesus. Está escrito assim, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Então Jesus fez este milagre com a intenção de revitalizar a fé do povo. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, mesmo Jesus apelando para os milagres e os sinais, as pessoas ainda estavam dizendo que ele estava possesso por Beelzebu, príncipe dos demônios. Em outras palavras, as pessoas estavam encontrando sérias dificuldades em seus corações para poder acreditar em Jesus. Jesus indicou que eles estavam fechando o caminho para o reino do céu. Então, quando nós lemos Mateus 23, 13, está escrito, Jesus disse assim, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, depois que Jesus tentou de várias formas falar, educar, amar, advertir o povo, até fez milagres e sinais na expectativa de reaver a fé do povo, de levantar a fé do povo, que naquele momento não tinha, mesmo assim as pessoas ainda não estavam acreditando, estavam considerando que Jesus estava possesso por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, em Mateus 23, 13, Jesus está dizendo que eles estavam fechando o reino do céu. Em outras palavras, estava fechando a possibilidade da realização da missão de Jesus, que era estabelecer o reino dos céus. Porque, como nós vimos na missão do Messias, o trabalho de Deus não depende somente de Deus, ou nesse caso, somente de Jesus, que é o Messias, mas o ser humano tem que fazer os seus 5% de responsabilidade, que nesse caso era acreditar em Jesus, unir-se com ele como Messias. Mas, como isso não estava acontecendo, Jesus está dizendo, vocês estão fechando o reino dos céus, não só para si, mas também para outras pessoas que estão querendo entrar no reino dos céus. Então, será que a morte de Jesus na cruz foi inevitável? Chegando neste ponto da explicação, nós podemos já responder claramente essa pergunta, né? Jesus ele foi enviado por Deus para realizar o reino do céu, tanto na terra quanto no mundo espiritual, como nós vimos no princípio da criação. Se o povo judeu tivesse acreditado nele, jamais eles teriam crucificado Jesus. Então nós podemos responder claramente essa pergunta, né? A morte na cruz foi inevitável? A resposta é não. Então por que Jesus teve que morrer na cruz? A morte de Jesus na cruz foi o resultado da descrença e da ignorância do povo judeu, que não reconheceu
Jesus como ele merecia ser reconhecido como Messias. Outro ponto também que pode ficar ainda mais forte essa explicação é que Israel declinou depois da sua morte. Então, depois da morte de Jesus, a nação de Israel declinou, porque perdeu o qualificativo de povo escolhido e foi espalhado pelo mundo, sofrendo grande perseguição. Então, está escrito em Lucas 1, 31, 33, está escrito assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Isso foi quando o anjo apareceu a Maria para dizer que ela daria à luz a Jesus. E pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino. Então, esse reino que foi prometido para Jesus, com certeza surgiria a partir de Israel. Então, a nação de Israel deveria ser a nação mais abençoada naquela época, abençoada do mundo, para poder começar este reino celeste na terra, o reino do céu na terra. Mas, infelizmente, o povo perdeu o qualificativo de povo escolhido depois do pecado de ter matado Jesus na cruz e foi espalhado pelo mundo inteiro, sofrendo perseguição, como nós sabemos, até os dias de hoje. Então, esse é mais um ponto que nós podemos perceber que a morte de Jesus na cruz não era inevitável, mas foi uma falha do povo em não reconhecê-lo como Messias. Na verdade, o que Jesus e o que Deus queria era outra coisa. Deus e Jesus queriam realizar o reino do céu na terra através da união que o ser humano teria com Jesus, e assim cumprindo os seus 5% de responsabilidade, por isso poderia realizar o reino do céu na terra e cumprir toda a providência de Deus. Neste caso, Jesus nem precisaria prometer uma segunda vinda, porque ele já teria realizado todo o seu ideal, todo o seu plano na primeira vinda. Então nós sabemos que a morte de Jesus na cruz não foi inevitável, também não era a primeira intenção da providência de Deus. Mas a morte de Jesus na cruz com certeza produziu grande benefício para a humanidade. Então nós vamos estudar agora qual foi esse benefício que a morte de Jesus na cruz proporcionou a nós. Então o limite da salvação através da cruz e a finalidade da volta de Cristo. Então Jesus ele veio para dar a salvação tanto física quanto espiritual. Como nós vimos já no princípio da criação, a criação da humanidade, a criação do ser humano foi tanto no espírito quanto na carne. Nós assistimos, nós já vimos no princípio da criação este ponto. Como nós já assistimos também na palestra da queda, nós percebemos que a queda também aconteceu no âmbito físico e também no âmbito espiritual. Então, nós sabemos que a queda entre o anjo e Eva foi a queda espiritual, e depois a queda entre Adão e Eva foi a queda física. Então, necessariamente, a salvação também deve ser nos dois aspectos. A salvação deve ser uma salvação física e também deve ser uma salvação espiritual. Por isso, Jesus veio para dar os dois tipos de salvação. Então, qual era o plano original de Deus para dar a salvação física e espiritual ao ser humano? Através de Jesus. Então, Jesus, como homem aperfeiçoado, sem o pecado original, sem nenhum traço da queda, tanto o seu espírito quanto o seu corpo é completamente aperfeiçoado do lado de Deus. Por outro lado, o corpo e o espírito do ser humano decaído está sujo. Então, o homem decaído é muito diferente de Jesus e também tem o pecado original. Então, através do fundamento do espírito de Jesus, ele planejava dar a salvação espiritual para o homem, e através do fundamento do seu corpo físico, dar a salvação física, assim limpando o ser humano do seu pecado original. Está escrito em João 14, 20, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então, para acontecer isso, a condição era que o homem deveria tornar-se um só corpo com Jesus. Então, não tinha como Jesus vir e fazer isso apenas pelo seu esforço, mas ele deveria fazer o seu 95% juntamente com Deus. E o ser humano, como está escrito em João 14, 20, conhecereis que eu estou em mim, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então Jesus está dizendo que o ser humano deveria tornar-se uma unidade, em um só corpo com ele. E através disso seria possível limpar o pecado original, dar a salvação tanto no aspecto físico, quanto também no aspecto espiritual. Mas o que aconteceu? Aconteceu algo diferente do plano original. Como nós vimos nas passagens que nós falamos anteriormente, infelizmente as pessoas não conseguiram esta união que era necessária com Jesus. Então, o ser humano não se tornou um só corpo com Jesus e com Deus naquela época. Então, o que aconteceu? Devido ao fato de que
o povo não acreditou devido à descrença e também ignorância do povo judeu, Jesus foi encaminhado para morrer na cruz. Por isso, apenas a salvação espiritual foi dada. A salvação física não foi completa, porque precisava do fundamento do corpo físico de Jesus na terra e ele havia perdido o seu corpo físico devido à descrença e ignorância do povo judeu que o enviou para a cruz. Então, apenas a salvação espiritual foi dada, a salvação física não foi concluída e o pecado original permanece no ser humano. Por isso que está escrito naquelas passagens como 1 de João 1, 8, 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então, mesmo depois da passagem de Jesus pela cruz, o ser humano continuou cometendo pecado. E também 1 Tessalonicenses 5,17 diz que devemos orar sem cessar. Orar sem cessar significa estar sempre vigilantes para poder evitar o pecado que pode estar invadindo o ser humano a qualquer momento por causa do seu pecado original e também do seu corpo físico. Romanos 7, 22, 25, o apóstolo Paulo disse: eu mesmo com a mente sigo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então essa passagem do apóstolo Paulo fica ainda mais claro, dizendo que, por um lado, pelo lado espiritual, o ser humano consegue de alguma forma seguir a lei de Deus, porque Jesus estabeleceu o fundamento para a salvação espiritual devido à sua morte na cruz. Mas, por outro lado, o seu corpo físico continua ainda sob o domínio do pecado original e do mal. Então, por isso, com o corpo físico, as pessoas ainda querem seguir os desejos da carne, ou seja, as pessoas querem ainda cometer pecado. Então, esta é a situação, é o resultado da crucificação de Jesus 2000 anos atrás. Para resumir, Jesus conseguiu fazer o fundamento para a salvação espiritual da humanidade através do seu sacrifício na cruz, de dar a sua vida na cruz para nos salvar, mas a parte física ficou. Por essa razão, Jesus prometeu a sua segunda vinda. Então, quando acontecer a segunda vinda, através do Senhor do segundo advento, em outras palavras, a volta de Cristo, o Senhor do segundo advento também terá o seu espírito e o seu corpo, e através do seu espírito poderá completar a salvação espiritual e através do seu corpo dar a salvação física. Então, a nossa esperança, enquanto nós estamos levando a nossa vida de fé, orando sem cessar, lutando para poder resistir a uma vida de pecado, a nossa expectativa e a nossa esperança deve ser na segunda vinda de Cristo, ou seja, no Senhor do segundo advento, que deverá ser capaz de eliminar completamente o aspecto pecador, tanto da parte espiritual quanto também da parte física do ser humano. Em outras palavras, deverá dar a salvação completa. Então, como pessoas religiosas, nós estamos atentos e aguardando ansiosamente para que ocorra a volta de Cristo através do Senhor do segundo advento. Tem alguns versículos bíblicos, claro que nós não vamos tratar com todos eles aqui, mas alguns, se não talvez os principais, para poder elucidar, explicar o que significa então aqueles versículos que, quando nós lemos de forma superficial, sem um entendimento mais aprofundado, nós podemos chegar a entender que então a Bíblia está dizendo que Jesus deveria vir para morrer na terra. Um desses versículos é Mateus 16, 23, onde Pedro tentou dissuadir Jesus de passar pelo caminho da cruz, e Jesus disse para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Então, quando nós olhamos essa passagem, Pedro estava tentando impedir Jesus de passar pelo caminho da cruz, e Jesus disse que Pedro estava com Satanás, ou seja, Satanás estava usando Pedro para fazer aquilo. Então, quando nós olhamos essa passagem sem um ponto de vista mais aprofundado do conteúdo do princípio divino, nós podemos pensar, então significa que a vontade de Deus era que Jesus passasse pelo caminho da cruz, e Satanás queria impedir isso. Mas então nós podemos dar os 3 seguintes casos para poder entender sobre isso. Qual que era o plano original de Deus? O plano original era que, ao enviar Jesus, o povo tivesse fé nele. Então, o resultado do Messias, que é Jesus, mas a fé do povo, iria proporcionar a salvação física e a salvação espiritual. Em outras palavras, Jesus estava na terra, enviado por Deus. Deus esperava que o povo tivesse fé em Jesus, tanto é que quando perguntaram para Jesus, ele disse: a vontade de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou, e aquele que ele enviou era justamente Jesus. Então, o povo tendo fé em Jesus, o povo iria ganhar a salvação física e espiritual. Este era o primeiro plano, é o plano A de Deus, o plano original. Mas o que aconteceu, como nós já vimos nos versículos que nós estamos estudando até agora? Jesus estava na terra como posição de Messias, ou seja, Deus fez a sua função, mas o povo não acreditou. Então, ao contrário de ter fé em Jesus,
tinha a descrença do povo. Então, nesse caso, mesmo que o povo estava falhando na sua parte, se Jesus fizesse o sacrifício na cruz, dando a sua vida para salvar a humanidade, então, nesse caso, o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição poderia produzir o fundamento para, pelo menos, a salvação espiritual. Não iria dar as duas salvações, física e espiritual, mas pelo menos a salvação espiritual. Podemos entender assim, 50% iria resolver 50% do problema do ser humano. Não por falta de capacidade de Jesus ou por parte de Deus, mas porque o povo não estava acreditando, não estava fazendo os seus 5% de responsabilidade. Então isso é o que aconteceu naquele momento. Naquele momento onde Pedro tentou dissuadir Jesus de passar pelo caminho da cruz, já tinha falhado esse plano original, o povo já tinha perdido a fé. A falta de fé do povo naquela altura já era inalterável, não tinha como reverter a falta de fé do povo, providencialmente falando. Então, o que aconteceu é que o sacrifício de Jesus na cruz, naquele momento, iria proporcionar a salvação espiritual. Então, naquele momento, sim, era a intenção de Deus que Jesus passasse pelo caminho da cruz, mas como um plano B. Então, o que Satanás queria através de impedir também Jesus de passar pelo caminho da cruz? Satanás queria que Jesus estando ali, o povo não acreditando nele e também falhando o caminho da cruz, ou seja, Jesus não passando pelo caminho da cruz e a humanidade não ganharia nenhum tipo de salvação. Então, assim que nós explicamos esta passagem de Mateus 16, 23, onde Pedro tentou dissuadir Jesus de passar pela cruz e ele disse, afasta-se de mim, Satanás. Então essa passagem não prova, não mostra que Jesus veio para morrer na cruz como primeiro plano, como plano original predestinado por Deus, mas foi um resultado da falha do povo. Então, para dar pelo menos a salvação espiritual, Deus enviou Jesus para que passasse pelo caminho da cruz, depois que o primeiro plano já tinha fracassado. Então foi realizado um plano B. Quando Satanás tentou dissuadir Jesus, Satanás queria que não tivesse nenhum tipo de salvação, nem a física, nem a espiritual. Por esta razão foi que Jesus disse, afasta-se de mim, Satanás. Outra passagem importante é João 19:30, onde Jesus, antes de morrer na cruz, ele disse, quando ele estava já na cruz, ele disse, tudo está consumado. Então as pessoas podem pensar assim, então Jesus está dizendo que a sua missão foi completamente cumprida aqui na terra. Então, como nós estudamos agora, nós podemos perceber que Jesus havia concluído apenas a providência da salvação espiritual através da cruz. Isso não significa que a finalidade total da providência estava sendo alcançada com a morte de Jesus na cruz. Então Jesus, vendo toda aquela situação que ele passou, ele previu que quando acontecer a volta de Cristo, ou seja, na época do Senhor do segundo advento, poderia acontecer coisas parecidas, porque na prática a essência do coração e da mente do homem não mudou. O ser humano continua ainda com as suas naturezas decaídas, com seu caráter distorcido, a sua natureza original não está evidente no ser humano. Então, Jesus previu que poderia acontecer essa falta de fé também na época da segunda vinda. Por isso que ele disse em Lucas 18:8, ele disse assim, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, ele está dizendo que pode acontecer das pessoas que estão aguardando a volta de Cristo também faltarem fé quando Cristo voltar. Então, definitivamente, Jesus não veio para morrer na cruz. Quando nós lemos João 4:24, está dizendo que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, nós temos que fazer uma leitura e compreensão correta da Bíblia e também entender o fluxo da providência, como está funcionando a providência da restauração. Então, nós podemos perceber essas realidades também quando nós lemos todos aqueles versículos que estão relacionados com a vida e com a morte na cruz de Jesus. A segunda vinda de Elias e João Batista. Vamos entender sobre isso, né? O que tem a ver a vida do profeta Elias, que havia morrido, né, mais ou menos 900 anos atrás. A Bíblia fala, né, em 2 Reis que ele subiu ao céu numa carruagem de fogo, com a vida de João Batista, que estava vivendo ali do lado de Jesus. Então, Malaquias 4:5 está dizendo na Bíblia assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, de acordo com essa passagem de Malaquias, estava dizendo que antes da vinda do Messias, ou seja, do grande dia do Senhor, Deus iria mandar o profeta Elias. Como nós dissemos, ele subiu aos céus 900 anos atrás. Então, a expectativa do povo israelita era que primeiro viesse o Elias, porque Malaquias 4:5 na Bíblia estava prometendo que ele deveria vir primeiro, e logo depois o Messias viria. Então essa era a visão. O povo israelita estava com grande expectativa sobre a vinda de Elias.
Então, da mesma forma que Elias subiu aos céus, as pessoas estavam aguardando de alguma forma que ele poderia também retornar do céu. Essa é a mesma visão que as pessoas têm hoje sobre a volta de Cristo, né? Jesus subiu ao céu, por isso ele deve voltar também nas nuvens do céu. Então, a expectativa do povo era que Elias viesse primeiro, mas o que aconteceu? Jesus apareceu na terra como Messias e eles não tinham visto ainda notícia da vinda de Elias. Então, eles ficavam se perguntando entre si, mas por que será que Jesus está dizendo, né, que ele é o Messias e o Elias não veio ainda? E porque está escrito em Malaquias 4:5 que eu vos envio o profeta Elias antes do grande dia do Senhor, ou seja, antes da vinda de Cristo, antes da vinda do Messias. Então as pessoas não conseguiam entender porque Jesus estava dizendo que era o Messias e Elias não tinha vindo ainda. Então nós podemos ver isso em Mateus 17, 10, 13, onde os discípulos foram perguntar diretamente para Jesus. Está escrito assim: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. Então, interessante que Jesus disse que Elias já tinha vindo. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Então Jesus ele estava indicando, dizendo, né, para os seus discípulos que João Batista era aquele Elias que devia vir, que Malaquias estava profetizando na sua passagem. Então, quando nós vemos outras passagens da Bíblia também, como Mateus 11, 14, Jesus também está dizendo assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista, e se vocês querem dar crédito, ele é o Elias que haveria de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, em algumas ocasiões, Jesus estava dizendo que João Batista é aquele Elias que haveria de vir. Então, as pessoas foram perguntar para João Batista. Claro que os discípulos de Jesus podiam acreditar nele, porque já tinham certa união de coração, estavam acreditando que ele era o Filho de Deus. Mas as outras pessoas foram perguntar para João Batista. Então está escrito em João 1:21. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Então, quando o povo judeu perguntou para João Batista se ele era aquele Elias que Jesus estava falando, ele negou. E essa negação, dizendo que eu não sou Elias, causou dúvida e grande confusão e acabou levando o povo a desacreditar em Jesus. Então, o povo judeu ficou com um dilema difícil para poder resolver, mesmo aqueles que estavam querendo, de alguma forma, né, acreditar em Jesus, porque Jesus tinha dito que João Batista era o Elias. Por outro lado, João Batista disse que não, eu não sou Elias. Então, nas palavras de quem haveriam eles de acreditar? Isso dependia de qual dos dois parecesse mais digno aos olhos do povo. Então, nós vamos ver agora a visão do povo judeu sobre Jesus e também sobre João Batista. Como que o povo judeu estava vendo Jesus, como que eles estavam vendo João Batista. Nós sabemos que hoje é completamente diferente. Hoje já se passaram 2000 anos, o entendimento do povo sobre Jesus está completamente mudado. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, veio como Messias, né, para salvar a humanidade 2000 anos atrás. Mas naquela época, a visão do povo judeu sobre Jesus era muito diferente. Aos olhos do povo judeu, Jesus parecia um jovem pobre e ignorante. Teve até uma oportunidade onde eles perguntaram onde Jesus aprendeu letras se ele não as estudou. Também eles consideravam Jesus como blasfemador. Eles falavam como ele pode chamar Deus de Pai, como ele pode se comparar a Deus, quando ele disse, né, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Então as pessoas consideravam Jesus como se fosse um blasfemador. Também eles consideravam Jesus como um destruidor das leis do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus permitiu aos seus discípulos trabalhar no sábado, não permitiu apedrejar aquela mulher, né, que estava cometendo adultério. Então, aos olhos do povo parecia que Jesus estava violando essas leis. Também Jesus parecia um destruidor da moralidade. Tem uma ocasião onde Jesus permitiu aquela mulher lavar, né, os seus pés com seus cabelos e outras ocasiões também. Então, o povo estava entendendo Jesus com esta visão. Então, e João Batista? Como que o povo estava vendo João Batista? João Batista ele veio de família distinta, ele era filho de Zacarias, o sumo sacerdote. Também ele teve milagres no seu nascimento, esses milagres ficaram famosos em toda aquela região.
João Batista levou uma vida de fé e disciplina, e isso era de conhecimento de todo o povo. O povo pensava que o próprio João Batista poderia ser o Messias, tanto é que eles perguntaram para João Batista uma vez se ele, por acaso, não era o Messias. Ele teve que dizer, não, eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele para testemunhar, para testificar sobre ele. Então, comparando a visão que o povo tinha sobre Jesus e a visão do povo judeu sobre João Batista, nós percebemos que é muito mais fácil acreditar em João Batista do que em Jesus. Então, as pessoas não acreditaram em Jesus e acreditaram em João Batista. Então, a conclusão é que, então, Elias não veio, porque João Batista havia dito que ele não era o Elias. Então, ficou numa situação assim, que se o povo quisesse continuar acreditando em Jesus como Messias, eles teriam que abandonar a profecia da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia estava dizendo que Elias deve vir primeiro, mas o Elias não tinha vindo ainda, porque João Batista disse que ele não era o Elias. E Jesus estava dizendo que sim, que ele era o Elias. Então, para poder continuar acreditando em Jesus, eles teriam que abandonar a profecia da Bíblia. Por outro lado, se eles quisessem continuar acreditando nas profecias da Bíblia, eles deveriam abandonar Jesus. Então, aquela negação de João Batista dizendo que eu não sou Elias, acabou jogando a Bíblia contra Jesus e Jesus contra a Bíblia. Isso aos olhos do povo judeu. Eles deveriam acreditar em Jesus ou na Bíblia. Tiveram que escolher um dos dois. Então, isso acabou levando as pessoas a acreditar, claro, na profecia da Bíblia e acabou fechando o caminho do povo para acreditar em Jesus. Então, o povo teve que abandonar Jesus. A descrença do povo em Jesus inicialmente foi causada por essa negação de João Batista, quando ele disse, eu não sou o Elias. E Jesus estava dizendo que sim, que ele era o Elias. Então, o povo acreditou mais em João Batista. Qual era a primeira missão de João Batista? João Batista tinha a missão de testemunhar sobre Jesus. E ele cumpriu essa missão. Ele batizou Jesus e ele testificou sobre ele. Quando Jesus veio em direção a João Batista para receber o seu batismo, depois João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele testificou sobre Jesus como Messias. Então, essa missão ele fez de forma ideal e terminou essa missão. Qual seria a próxima missão de João Batista? João Batista deveria ter se tornado o discípulo número 1 de Jesus. Ele deveria ter seguido Jesus noite e dia, junto com o ministério de Jesus. Mas o que aconteceu na realidade foi que João Batista continuou a batizar separadamente de Jesus. Então, João Batista continuou batizando, continuou o seu ministério longe de Jesus, mesmo que ele havia testificado que ele era o Messias, mas ele não se juntou ao grupo do Messias para ser o seu discípulo número 1 e servir Jesus arriscando a sua vida. Então, em várias oportunidades surgiu certa discussão entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista a respeito da purificação. Também, em algum momento, um dos discípulos de João Batista disse, olha, aquele que você disse que é o Messias, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está batizando em outro local. O que nós devemos fazer? Então, nesse momento, em João 3,30, nós percebemos que João Batista disse assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, sem o entendimento correto, aprofundado do ponto de vista do princípio divino, algumas pessoas podem interpretar que isso foi uma expressão de grande humildade de João Batista. Mas quando nós analisamos desse ponto de vista, da conferência da missão do Messias que estamos explicando até agora, analisando todos aqueles pontos, nós percebemos que não é bem assim. Na verdade, uma vez que João Batista deveria estar unido completamente com Jesus, se Jesus crescesse, João Batista também cresceria junto com ele. Por outro lado, se Jesus diminuísse, João Batista também iria diminuir junto com ele. Então, quando João Batista disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua, ele está mostrando, na verdade, que lá no seu interno, no seu coração, ele está numa direção contrária à de Jesus. Então, assim como ele disse, assim é necessário que ele cresça e eu diminua, nós podemos também pensar o contrário. O que vai acontecer se, por acaso, João Batista crescer? Se João Batista crescer, Jesus iria diminuir. E foi o que realmente acabou acontecendo naquela época. Então, a descrença de João Batista acabou causando esse tipo de situação e dificultando o caminho de Jesus. Certa vez, quando João Batista estava na prisão, ele pediu para 2 de seus discípulos irem até Jesus e perguntar o que está escrito lá em Mateus 11, 3, 5. És tu aquele que havia de vir ou nós devemos esperar por outro? Então, nessa passagem, nós percebemos claramente que a descrença de João Batista em Jesus já era grande, porque mesmo ele tendo recebido a revelação e a inspiração de Deus quando ele batizou
e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento que ele estava na prisão, ele duvidou e pediu para que os seus discípulos perguntassem se Jesus era realmente aquela pessoa, ou seja, se ele era o Messias mesmo, ou se deveria esperar por outra pessoa, né, no lugar, ou seja, por outro Messias. Então a descrença de João Batista foi confirmada nessa passagem. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, ele não pôde responder diretamente: sim, eu sou o Messias, porque se respondesse, isso não ia resolver a dúvida de João Batista, porque o próprio Deus já havia falado diretamente para João Batista sobre Jesus ser o Messias. Então Jesus respondeu de forma indireta, ele disse: os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Então fala isso para João Batista, né? Ele deve ver através das minhas obras o que eu sou. Então Jesus, na verdade, estava incentivando a porção de responsabilidade humana por parte de João Batista. E ele disse em Mateus 11:5, aos pobres é anunciada a boa nova. Na verdade, foi uma certa forma de que Jesus falou indiretamente para João Batista que ele deveria estar mudando a sua atitude interna com relação a ele. Também em outra ocasião, em Mateus 11:6, Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Ele disse isso se referindo também a João Batista. Ele continuou falando, né, sobre João Batista, muitas coisas, e no final ele disse: bem-aventurado é aquele que não escandalizar de mim. Então Jesus estava mostrando, né, que João Batista estava escandalizando dele. Em outras palavras, estava descrente nele como Messias. Então, por causa dessa descrença de João Batista, ele acabou fechando o caminho, o seu próprio caminho, o caminho do povo judeu, também os sacerdotes e escribas, todos os líderes do povo judeu, o caminho foi fechado para Jesus. Jesus não conseguiu acesso a esse povo. Então, Jesus teve que vagar pela costa marítima da Galileia e encontrar os seus discípulos entre os pescadores, publicanos e meretrizes. Qual era a missão de João Batista? João Batista deveria testificar sobre Jesus, isso ele fez. A próxima missão deveria ser ligar o povo a Jesus, isso infelizmente ele não fez, ser o primeiro discípulo de Jesus e evangelizar com Jesus na vida e na morte. Ele não fez essas outras missões importantes, apenas a primeira, de testificar sobre Jesus. Em Mateus 11:11 está escrito assim, Jesus disse: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Então Jesus está dizendo nessa passagem que João Batista acabou não cumprindo a sua missão. Então, depois de todos esses pontos que nós estudamos, qual é a nossa atitude para com a Bíblia? Está escrito na Bíblia em João 4:23 que nós devemos adorar a Deus tanto em espírito quanto em verdade. Então nós temos que fazer a leitura da Bíblia com uma atitude correta, entendendo a parte do espírito e também a parte da verdade, entendendo o seu verdadeiro significado. Porque nesse caso não seria um erro considerar que João Batista tivesse falhado em sua missão, se na verdade ele tivesse obtido sucesso. Só que da mesma forma também está errado acreditar que João Batista tenha cumprido a sua missão quando de fato ele não cumpriu. Então nós temos que ler a Bíblia com o coração aberto, com a nossa mentalidade aberta, buscando a mensagem de Deus por trás. Como está escrito em João 4:23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.